Olá, que Deus ele possa te abençoar nesse domingo, trazendo para você paz. Essa é a proposta do Senhor Jesus para mim, para você, para todos nós, que possamos ter paz. Uma doença tira a nossa paz, problemas financeiros tiram a nossa paz, problemas conjugais arrancam a nossa paz, problemas familiares tiram a nossa paz. E por isso que o Senhor Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Então, quando nós chegamos a Deus, eu vou ensinar você como você faz isso, imediatamente a paz envolve o seu ser. A paz envolve o seu coração. E ainda que os problemas não acabem, eles existem, eles vão continuar existindo, porém, no seu coração você tem paz. Aonde é que os cristãos evangélicos têm pecado? Eles têm deixado todos os problemas internos ou externos, melhor dizendo, entrar no seu íntimo e tirar a única coisa que faz ele ter paz. Eles deixam o problema ocupar. Então não importa, quando a gente fala não importa, não é que você venha deixar de lado, ser irresponsável ou irresponsável com o seu problema, não, de maneira alguma. Mas você não pode deixar que o problema de fora tire de dentro de você a presença de Deus. Porque quando você permite isso, você perde a sua sabedoria, você perde a sua paz. E uma vez você perdendo a sua paz, a sabedoria divina, você não consegue resolver as questões externas, porque você permitiu que aquele problema viesse te atingir do lado de dentro. Você tem que ter uma espiritualidade bem desenvolvida, que os problemas te rodeiam, mas você continua firme, crendo. Assim como Jó. Jó, até a própria esposa disse para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Só que o problema de Jó não estava dentro, estava fora. E ele disse: eu sei e quem tenho crido. E esse é um exemplo que a Bíblia nos dá, que a gente tem que viver constantemente, todos os dias. Vai ter dia que você vai se levantar e você vai, por exemplo, hoje é dia 1º de outubro. O que a Bíblia diz? Bendito ao entrares. Então eu creio que esse mês vai ser abençoado. Eu creio que esse mês vai ser um mês de vitória para você, em todos os sentidos. Só que isso não quer dizer que você não terá dificuldades. Isso não quer dizer que você não terá problemas. Pelo contrário, talvez virão problemas para você até maiores que do mês passado. Porém, você tem que continuar crendo no seu coração, tendo paz, que alguma coisa, um milagre, ele vai acontecer na sua vida. Tá bom? Então vamos iniciar nossa oração, nosso culto. E eu tenho certeza que ele, ao findar esse culto, a paz do Espírito Santo estará sobre você. Senhor, nós levantamos essa água e pedimos ao Senhor: consagra. Coloca nela a tua unção, o teu poder, de maneira que quando tomarmos dessa água, que possamos se livrar, meu Pai, dos tormentos, das mazelas, do jugo, do peso. E que possamos, em nome de Jesus, receber do Senhor a cura, o milagre, a transformação. Senhor, eu peço, Senhor, que quando eu colocar minhas mãos
e essa pessoa colocar as mãos dela sobre as minhas, que transfere para ela a unção da cura, o milagre e a vitória. Tome dessa água agora. Coloque as suas mãos aqui, meu Pai, em o nome de Jesus. O poder do Senhor opere nela, curando, libertando. Que o poder do Senhor opere nessa mulher. Que o Senhor cure, liberta. Meu Deus, que esse familiar da dona Ilma, que precisa de oração, que está lá no hospital, eu aproveito e oro agora. Seja você curado, liberto, livre e abençoado. E todos que estão precisando de um milagre, receba a vitória em nome de Jesus. Toma, fecha suas mãos, põe na cabeça e fala: eu tomo posse do meu milagre e da minha vitória. E os que creem, diga assim seja. Graças a Deus. Eu fiz essa oração e aproveitei para orar pelo familiar da dona Ilma. Ela me pediu oração, ele está no hospital. Eu creio que o que eu disse para ela, eu vou dizer para você. Tudo coopera para o bem. Às vezes a gente se espanta de ver algum familiar, até nós mesmos entrando no hospital, mas ali às vezes é até permissão de Deus para evitar o pior. Porque Deus, aonde a mão do médico alcança, Deus vai permitir que a mão do médico alcance. Agora, onde a mão do médico já não tem mais poder de alcançar, então Deus vai lá e faz o milagre. Mas até o limite dos médicos serão com os médicos. Entenda isso. E às vezes, é o que eu estava falando para ela, às vezes você entra no hospital por um motivo e acaba resolvendo outro. Que você descobre alguma coisa que futuramente talvez até tiraria sua vida. Tá bom? Vamos ter a sabedoria divina, essa sabedoria de Deus, para que você possa estar abençoado, guardado e protegido. Pega a sua Bíblia, capítulo 13 de Lucas. Vamos ler capítulo 13 de Lucas, para que o Espírito Santo ele possa nos dar a vitória. Diz assim, ó, na Bíblia. Posso ler? Diz assim, ó, no 22, 13, 22. Jesus atravessava cidades e povoados, pregando, ensinando na sua viagem para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Ou vão ser salvos? Jesus respondeu: façam tudo para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos vão querer entrar, mas não poderão. O dono da casa vai se levantar e fechar a porta. Então vocês ficarão lá de fora, batendo na porta, dizendo: Senhor, nos deixe entrar. E ele responderá: não sei de onde somos, de onde veio e de onde vocês são. Aí vocês dirão: nós comemos, bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou na nossa cidade. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afasta de mim, você que só faz o mal. Quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vocês estiverem do lado de fora, então haverá ali choro e ranger de dente e desespero. Muitos virão do leste, do oeste, do norte e do sul, e vão sentar-se à mesa no reino de Deus. E os que estão agora são os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que isso quer dizer? Quando alguém perguntou a Jesus, ele estava ensinando,
E Jesus antecipou o reino de Deus na mente deles, dizendo o seguinte: olha, faça de tudo para você entrar pela porta estreita. Quando a gente pensa em porta estreita, essa conotação que Jesus dá é uma porta fina. O que ele quer dizer com isso? A gente lendo toda a passagem bíblica, o que a gente entende com isso? A porta estreita não passa qualquer coisa. E ele diz assim: afasta de mim vocês que vivem sempre fazendo mal. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele quer dizer para mim, para você, que a porta estreita, ela não vai permitir que passe algumas coisas que nós temos por natureza. Tem pessoas que ela pensa que Jesus implora para que ela fique com ele. Tem gente que faz até chantagem, né? Com o Espírito Santo. Se o Senhor me curar, se o Senhor curar meu familiar, se o Senhor curar meu filho, se o Senhor fazer esse milagre, eu passo a ser dizimista. Se o Senhor fizer isso, eu passo a ir na igreja. Se o Senhor... Deus não precisa de mim e muito menos de você. A única vez que Jesus foi atrás de alguém, o Espírito Santo foi atrás de alguém, foi duas. A primeira, Elias. Quando Elias se escondeu na caverna, e Deus, através do Espírito Santo, falou assim: o que está fazendo aí, Elias? Escondido. E Elias deu uma desculpa. E Deus falou assim: vai e caminha, come essa comida, come esse pão, beba essa água e vai. E Elias ainda continuou com medo. Então Deus ele disse através do Espírito Santo: vai até esse lugar e você vai ungir outro no teu lugar. O que isso quer dizer? Deus quer pessoas que se esforçam para entrar na porta estreita. E entrar na porta estreita é confiar nele até nos momentos que a sua vida está correndo risco. E a segunda vez que o Espírito Santo foi atrás de alguém, pode ter outra, mas que eu me recorde, e por eu ler a Bíblia, foi só essas duas, Elias e Jesus, através do Espírito Santo, foi atrás de Pedro. Quando Pedro foi pescar, Jesus foi lá. Fora isso, as pessoas abandonavam Jesus, Jesus continuava seguindo o caminho. Então o que eu quero dizer com isso? Você, eu, nós, essa missão minha é missão sua. Se esforçar para entrar pela porta estreita. A porta estreita já está aqui, não é no dia do juízo, não. É todos os dias nós temos que se esforçar para não fazer o mal. Todo dia nós temos que se esforçar para que possamos manter a nossa vida dentro da palavra de Deus. Todo dia a gente tem que engolir, me perdoe ter a expressão, mas engolir um sapo, porque o diabo usa pessoas para a gente parar de fazer o bem, para a gente entrar pela porta larga. Porém, eu e você temos que entender uma coisa: a porta larga leva à perdição. Lembra? Veja o que eu acabei de ler. Senhor, mas o Senhor ensinava na minha cidade. Senhor, eu sentei à mesa. O que isso quer dizer? Tem gente que vai na igreja, eu tenho batido nessa tecla todo dia, todo domingo. Pode ver meus cultos para trás. Todo culto eu falo a mesma coisa. Tem pessoas que vai na igreja achando que está salva. Não vai estar. Ir na igreja não salva ninguém.
ir num lugar que tem 4 paredes, alguém lá cantando, alguém lá em cima do púlpito pregando, não quer dizer que você está salva, pelo amor de Deus. Você tem que se esforçar para estar na palavra de Deus. E eu não estou aqui questionando a igreja, não estou falando isso, eu estou falando de ovelha agora. Porque o fardo que, se o pastor está ou não ensinando errado, o problema é dele, ele vai colher, a Bíblia diz que é melhor ele colocar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar, do que em fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Então o fardo do pastor, ele é grande, ele é pesado. Porém, você como pequenino, você tem que se esforçar para entender, até para que você não venha pecar. Até que você não venha ouvir às vezes alguém pregando e aceitar aquilo que ele estava pregando e se afundar junto com ele. Então a pessoa tem muito na cabeça, eu tô indo na igreja A, então eu estou salvo. E isso não quer dizer nada. Eu conheço pessoas que batizou lá em Jerusalém, lá no Rio Jordão. Foi lá, pagou, participou de caravana, eventos, foi lá no Rio Jordão, batizou e hoje está perdida. Por quê? É culpa da igreja? Não. É culpa do pastor? Talvez. Mas a maior culpada é ela mesma. Por quê? Porque se você tem o interesse de encontrar o Senhor Jesus, viver com Jesus, então ninguém te tira. A gente tem muito hoje, nos últimos anos, e até eu fui vítima disso também, porque eu já até preguei isso. Preguei não, eu falei sobre isso. Que quando a pessoa às vezes ela sai da igreja, o diabo ela vai abraçar ela. Só que a gente vai vendo no decorrer da vida nossa, nós vamos tendo experiência. E não que eu estou aqui colocando culpa em ninguém, não. Eu tomei minha atitude, a minha culpa, eu me remi da minha culpa. Porém, a gente vê muitos pastores pregar, se você sair, o diabo vai fazer isso, o diabo vai fazer aquilo. Só que, quando você é de Cristo, você não está na igreja 24 horas. Quando você... Aí é muita infantilidade, né, de pastores. Foi até minha infantilidade também, muitas vezes que eu disse isso. A pessoa não está na igreja 24 horas. Ela fica no máximo na igreja 1h30 e vai embora para casa. E aí? Ela saiu da igreja. Só que quando fala isso, a pessoa tá... O pastor, ele tá colocando um pavor na pessoa que ela não entende. Porque você não é a placa de igreja que vai te salvar. O que vai te salvar é você estar em Cristo Jesus. Então, quando você tem essa maturidade e você vê alguém falando isso para você, você entende logo que ali não é o seu lugar. Porque você não precisa de ficar com Cristo obrigado. Você não precisa de ficar com Jesus na força da violência, não. Ele diz que em espírito, em verdade. Às vezes a gente se torna muito religioso e essa religião mata.
Precisamos de ser livre, entender você como ovelha. E eu, graças a Deus, todos os dias, o Espírito Santo tem me dado a oportunidade de me renovar, de minha mente abrir para que eu possa ensinar você. Você como ovelha tem que entender que você tem que estar em Cristo. Você tem que estar em Cristo. No dia lá do juízo, você vê que Jesus fala assim, ó, eu não te conheço. Imagina, você chegar lá no dia do juízo e Jesus falar assim para você, e aí, Dona Maria? Ô Senhor Jesus, você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja tal, não vou falar nome nenhum aqui. Da igreja tal. Entra. Ô São Sebastião, ô Sebastião. Sim, Senhor Jesus. Estou fazendo uma simulação aqui, tá? Você é de qual igreja? Ah, eu sou da igreja B. Não, você não pode entrar. Não é assim. Esse não é o mérito de julgamento de Jesus. O que Jesus vai nos cobrar, ou tem nos cobrado, tem nos pedido para andar, é dentro da palavra. Não é placa de igreja, não é se você é diácono, diaconisa, obreira, bispa, apóstolo, trispo. Tem gente que ela quer ter um cargo. Eu tenho um cargo, eu sou do grupo de levita. E por eu ser do grupo de levita, eu sou melhor que aquela mulher que entrou hoje no culto. Ou eu venho todo dia na igreja, eu sou mesmo. Engano. Eu, testemunho vivo, tá? Eu já tive cargos, pessoas que tinham cargos na igreja, não vou falar o nome para você não achar que eu tô falando mal de alguém, que longe de mim isso. Mas eu já tive pessoas que tinham cargo na igreja, talvez ela vai até ouvir isso hoje, e seria bom que esse homem ouvisse isso. Já tive pessoas na igreja que tinham cargo, chegava de manhã, brigava com as outras pessoas, só que estava podre por dentro, espiritualmente. Sem fruto, sem palavra, sem unção, mas estava com cargo, estava com uma gravata, tinha um nome tanto, eu sou responsável desse grupo. O que adianta? Não tem unção, não tem palavra, não tem autorização de Deus, tem autorização do homem para ocupar cargos. É igual política, as igrejas estão virando igual política. Ó, eu vou criar um ministério aqui para botar uma pessoa aqui. Eu vou criar um cargo aqui, tá igual plenário, que é a bagunça que é lá. Não tem mais aquela autorização do Espírito Santo. E o povo ali atrás, às vezes o povo, uma pessoa dessa, dá orientação para um pequenino desse, que não tem conhecimento, aí a ovelha vai lá, coloca no coração mágoa, rancor, ódio, tudo porque fulano falou. Não, eu estou te falando, eu não estou aqui falando para obreiros, diácono, pastores, não, estou falando para a ovelha. Eu só estou te dando um exemplo. Que a ovelha, que é você, entenda que você no dia do juízo não vai ter ninguém para te defender. Ah, Senhor, eu era isso. Afasta, porque você só fez o mal. Afasta de mim porque você só fez o mal.
Quantas pessoas que têm cargo na igreja, que a missão dela é ganhar alma, mas ela tira a alma da igreja. E ela só não tira da igreja, não. Sabe por que ela tira da igreja? Porque aquela pessoa, ela entra na igreja, qualquer igreja dessas aí, hoje, e mostra um pouco de sabedoria. As pessoas vão querer te afastar, porque você não é uma pessoa alienada o que ela manda fazer. Então, quantas pessoas de cargo tira as pessoas da igreja porque não aderiu ao sistema dela? Só que ela não está tirando da igreja, ela está tirando a pessoa de Jesus, porque quando a pessoa, se ao ver não tiver amadurecimento, ela pensa assim, todas as igrejas são iguais, todos os pastores são iguais. E na verdade, não. Hoje, infelizmente, é difícil você encontrar um pastor verdadeiro. Estão matando os verdadeiros pastores e estão levantando os verdadeiros enganadores. Porque o enganador tem mais poder de convencimento. Porque ele é mentiroso. Ele promete para você uma coisa que não existe. Você que gosta muito de promessa, acorda. Se você estiver dentro da palavra, você está no caminho da promessa. Você vai andando, as promessas vão te alcançando. Se você não está, não adianta você ficar atrás dela não, ela não está no seu caminho. É você que tem que ir no caminho da promessa, não é a promessa que tem que entrar no seu caminho. Então cuidado como ovelha, para você não ser enganada. Porque no dia do juízo, a minha preocupação é essa. No dia do juízo, o juiz vai chegar perto de você. Não sei se você já participou de uma audiência. O juiz vai chegar perto de você e vai dizer, fala, quais são as suas provas contra essa empresa, por exemplo. Aí você fala assim, não tenho prova. O que você está fazendo aqui? E no dia do juízo é mesmo. Quem é você? Não, Senhor, eu. Lembra de Ezequias? Aliás, não precisa nem que Deus, quando viu uma pessoa andando no caminho, entra pro gozo do seu Senhor. Porque Deus já sabe quem sou eu, quem é você, se a gente anda ou não no caminho. Anda ou não no caminho de Deus. Ele olhou para Ezequias. Ezequias orou, virou o rosto para ele. Senhor, lembra que andei com fidelidade, com interesse de coração, fiz o que era reto. É isso. Sua consciência tem que estar limpa para que o Espírito Santo possa te abençoar. Tá bom? Eu vou ficando por aqui e espero que você entenda porque estamos nos últimos dias, de fato. Se você não se ajustar à palavra agora, você corre o grande risco de ficar nessa multidão aí que vai ficar. Infelizmente. Tá bom? Levanta as suas mãos, Senhor. Eu abençoo essas pessoas agora. Que o teu Espírito possa entrar na vida dela. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Faz um milagre em mim. E que esse milagre, Espírito Santo, chegue até ela. Aonde
que ela esteja agora, chegue também o teu poder, a tua unção, e abrace ela. Salva ela, Espírito Santo, porque a tua glória, ela é tão forte, que ela limpa a nossa vestidura, limpa a nossa alma, o nosso coração, e que possamos, em nome de Jesus, te servir com alegria, que possamos entender, meu Deus, a tua palavra, nos dê sabedoria, que o Senhor possa nos guiar no caminho da verdade. E tudo que nós falamos aqui, meu Pai, falamos para salvar, ajudar o teu povo. Senhor, cuida da tua igreja, a igreja que é ela, a família dela, e que o Senhor possa, em nome de Jesus, salvar esse povo e trazer para eles vida, e vida com abundância. Guia, meu Pai, protege, guarda, livra, e que a tua força, a tua unção esteja com ela todos os dias. Receba a paz, receba a salvação, receba o milagre. E você que crê, diga: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego a minha vida, na certeza da vitória e do milagre. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Cuida de você. Não importa se o seu marido vai ou não, crê ou não, a sua esposa crê ou não na Bíblia, crê ou não na sua fidelidade, crê ou não na sua fidelidade. O que importa é que você é com Deus. O que você é com Deus é que faz todo sentido, porque no dia do juízo não é entrar dois, é individual a salvação. Então tome cuidado para você todos os dias se cuidar. A fé que tende para ti mesmo, ou seja, é o seu próprio benefício. Cuide de você, mantenha firme, mantenha na palavra. E se você me aceitar como seu pastor, estarei aqui levando você ao reino de Deus. Com todo amor, com todo carinho, sem nenhum interesse em nada. Eu só tenho um interesse em salvar tua alma por Senhor Jesus. E se você vê sinceridade nesse trabalho, nessa obra, então fica com a gente, aprende, vai caminhando. Quinta-feira vou fazer um culto de relacionamento. Você que é casado, solteira, você poderia participar. E tudo vai se encaixar na sua vida. Cada dia você vai perceber mais que menos você precisa de um monte de informação. Você vai percebendo que você e Deus pode se conectar a qualquer momento, tá bom? Levantem o seu dízimo, você vai pegar o seu azeite, o meu tá aqui. Pega o seu azeite, você vai ungir hoje, esse mês de outubro, mês 10, todos os dias, a cabeça só. Aqui, ó, ungir agora. E tudo que passar nas suas mãos, esse mês todinho de outubro, não precisa ficar acumulando. Recebeu, já transferiu. Hoje nós temos a facilidade do Pix. Então recebeu, já transfere para a conta da igreja, já faz sua parte com Deus. Eu tenho orado pelos dizimistas, está aqui no livro. Então, e você vai crer que Deus, Ele vai acrescentar na sua vida, dia após dia, sabedoria. Em contrapartida, você vai estar ajudando esse ministério, que no futuro próximo, todos os projetos que Deus colocou no meu coração vai se cumprir, com a tua ajuda, tá bom? Então, pega um pouquinho do seu óleo, unge aí a sua cabeça, isso. Levanta a sua mão direita. Senhor, abençoa todos os dizimistas da tua obra, da Igreja Bom Samaritano, que o Senhor possa multiplicar, abrir as portas, aquele que já tem as portas abertas, conserve ela, meu Pai, no trabalho, dê sabedoria lá na empresa,
na profissão dele. Se alguma coisa ficar difícil, que o Senhor dê sabedoria para ele solucionar esse problema. Senhor, guarda a família, os casamentos, os filhos, e que a nossa casa ela venha te servir. Que o Senhor abençoe todos os fiéis e que cada dia, meu Pai, eles possam mais e mais contribuir, porque o Senhor vai abençoar o celeiro, o Senhor abençoar a renda deles. É o que eu lhe peço e profetizo isso na sua vida. E você que crê, diga assim seja e diga graças a Deus. Terminando aqui, então você pode transferir a sua fidelidade. Quem não tem o óleo, me manda mensagem no WhatsApp que eu envio para você aonde você estiver, a não ser que for em outro país, aí fica improvável. Eu tenho membros em Portugal, mas fica difícil de enviar. Porém, esses eu tenho orientado como fazer. Mas se você está aqui no Brasil, na região de Minas, a maioria de Minas, me peça que eu te envio, que você vai fazer a assunção e as suas bênçãos vão te alcançar, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti, que sobre ti levante o teu rosto, te dando a paz, a misericórdia, a prosperidade e a salvação, hoje, amanhã e para todo sempre. Que a sua família seja iluminada e abençoada. Repita assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Uma ótima semana e que o Espírito Santo te abençoe. Deus te abençoe. Amém.